Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta sexta-feira nós vamos falar sobre as vaias e os gritos de burro que o treinador Maurício Barbieri ouviu na noite de ontem na Liga Arena. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema no vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de mais nada, se você é um dos torcedores que foi à Liga Arena na noite de ontem, se você é um dos torcedores que vaiou o técnico Maurício Barbieri ou chamou o técnico Maurício Barbieri de burro, eu quero deixar bem claro que esse não é um vídeo para ditar regras sobre como você deve ou não torcer. Se você foi ao estádio, pagou pelo seu ingresso, pagou pelo seu plano de associação, você tem todo o direito de se manifestar da maneira que você quiser, respeitados os limites legais, evidentemente, sobre aquilo que acontece dentro de campo. Por outro lado, eu estando aqui no meu papel de pensar sobre futebol, de conversar com o torcedor, tenho também todo o meu direito de emitir uma opinião sobre o que eu acho dessa manifestação, se ela é a mais adequada, a mais correta, a mais oportuna. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso, é sobre tentar colocar, sob um ponto de vista racional, aquilo que aconteceu ontem na Liga Arena, quando o Atlético Paranaense derrotou o Criciúma pelo placar de 2-1 na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E principalmente tentar entender se é justo o que aconteceu na minha forma de ver, evidentemente. E o que eu quero dizer com isso, gente? O Maurício Barbieri, nesse momento, chegou ao Atlético Paranaense há pouco mais de 4 meses, no mês de dezembro, para comandar uma reformulação completa no elenco. Desde então, foi uma pré-temporada pela metade, cerca de 14 dias, e desde a estreia do clube no Campeonato Paranaense, foram 19 partidas pelo Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e agora a Série B do Campeonato Brasileiro, com 11 vitórias, 6 empates e somente 2 derrotas. Então o Atlético tem um índice de 57,8% de vitórias conquistadas nas suas partidas e um aproveitamento de pontos conquistados de 68,4%. Então são bons números, tá, gente? Não são números maravilhosos, espetaculares, mas para um início de trabalho em meio a uma reformulação, são números sim bastante respeitáveis. Nesses 19 confrontos, o Atlético marcou 32 gols, média de 1,68 gols marcados por partida, e sofreu 16, média de 0,84 gols sofridos por partida. Então, gente, vamos começar pensando a coisa como um todo. O que o Maurício Barbieri fez de bom, fez de positivo, desde que ele chegou ao Atlético? Repito, conduziu um processo de reformulação e soube, inclusive, incorporar reforços que foram chegando, que foram sendo contratados ao longo desse processo de construção da equipe, que ainda não terminou. O Atlético ainda busca alguns reforços que devem chegar, se não nessa janela, talvez na próxima, para qualificar algumas posições do elenco. E o Barbieri teve que promover, digamos assim, uma reformulação, uma transformação profunda em relação àquilo que a gente viu no ano passado. Foram mais de 40 movimentos no elenco do Atlético, entre entrada, saída, jogadores que voltaram de empréstimo, jogadores que foram afastados. E isso nunca é fácil, você perde a base da equipe, você perde tudo aquilo que vinha sendo construído ao longo dos últimos anos. É bem verdade que nesse momento foi necessário, ou era necessário, e o Atlético precisa entender que passa por esse processo. E na maior parte do tempo, gente, o Maurício Barbieri, o Atlético, sob o comando do Maurício Barbieri, manteve um nível de desempenho razoável ou acima disso. Foram raras as partidas em que o Atlético esteve muito abaixo do seu adversário. Evidentemente que a semifinal do Campeonato Paranaense contra o Maringá foi a grande decepção, a grande exceção a essa regra desse caminho. E o Barbieri mereceu as críticas que recebeu por aquela atuação. Naquela ocasião, eu acho importante que a gente reconheça que o Maringá é uma equipe bem montada pelo técnico Jorge Castilho, que é um dos mais longevos do Brasil. Esse longo prazo faz uma diferença gritante. E o Barbieri cometeu um erro de conceito. Em vez de ajustar o modelo de jogo do Atlético para poder conter as potenciais ameaças criadas pelo Maringá, que tem uma forma muito particular de jogar, o Maurício Barbieri resolveu espelhar aquilo que faz o Maringá. Eu imagino que talvez apostando que a qualidade técnica do elenco fosse fazer a diferença se estrategicamente as duas equipes se comportassem da mesma maneira. E infelizmente não foi assim que aconteceu. Agora,
Esses obstáculos, essas oscilações, essas decepções, essas atuações decepcionantes, para melhor dizer, elas fazem parte do processo de construção de uma equipe, e o torcedor, magoado com o rebaixamento do Atlético na última temporada, está no seu direito de se chatear com tudo isso. Agora, pensando racionalmente, não dá para entender, pelo menos na minha forma de ver, um treinador sendo vaiado dentro do estádio do seu clube, estando em vantagem no placar e com menos de 4 meses de trabalho. O Atlético, não custa relembrar, não inicia e encerra uma temporada com o mesmo treinador desde a década de 1980. Esse ciclo, desde que o trabalho da comissão técnica mantenha evidentemente um nível de desempenho minimamente razoável, e para o Atlético razoável é brigar de maneira muito forte por um acesso, o ciclo de não manutenção de treinadores, desculpa, precisa ser encerrado, gente. Porque o longo prazo, ele traz consistência, ele traz variações, ele traz ideias. O Atlético não pode mais abrir mão disso. A gente viu ano passado, com 5 treinadores entre efetivos interinos, o que isso pode causar, a bagunça que foi o Atlético, mesmo tendo um elenco que deveria ser suficiente sim para se manter na metade de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. A depender da quantidade de vagas da Libertadores, por exemplo, o Atlético poderia, se tivesse feito um bom trabalho na última temporada, estar disputando a Libertadores nesse momento. Agora, tudo foi muito mal conduzido em 2024 e a gente precisa evitar cair nas mesmas armadilhas nessa temporada. O Maurício Barbieri, sim, tem os seus problemas. Eu não sou um fanboy do Maurício Barbieri, todo mundo acho que acompanhou o vídeo aqui no canal, onde eu disse que para mim era uma contratação nota 6, que ela não chegava a me irritar, mas também não me empolgava. É um treinador que tem alguns conceitos interessantes, tem também algumas falhas, e essas falhas têm sido reconhecidas aqui no canal. Quem acompanha aí há mais tempo certamente já me ouviu falar da forma como o Maurício Barbieri não dá oportunidades para os jogadores formados nas categorias de base. Na minha opinião, Arthur Dias, Leonardo Derek, João Cruz, o Dudu, por exemplo, quando estiver clinicamente recuperado, são todos jogadores que mereceriam ter o seu espaço respeitado no elenco em 2025. E o que tem acontecido é justamente o contrário. O espaço para as categorias de base, à exceção do Mikael, que é o goleiro titular, foi drasticamente reduzido desde a chegada do Maurício Barbieri, e esse para mim é um erro muito grave e o técnico merece sim críticas e cobranças por isso. E a gente já vai falar sobre isso, isso não significa que eu quero que ele seja mandado embora, mas o Maurício Barbieri tem outros problemas também. Então, por exemplo, a insistência exagerada em alguns jogadores com desempenho abaixo da crítica, como é o lateral esquerdo Fernando e o volante Raul, por exemplo, também são detalhes importantes que justificam ou que dão um pouco de razão o descontentamento do torcedor com aquilo que aconteceu ontem. Tudo isso muito embora eu tenha reconhecido aqui no pós-jogo que o Fernando fez um jogo muito bom ontem, e que o Raul, se não fez um jogo tão bom quanto o do Fernando, fez um jogo bem melhor do que ele vinha fazendo anteriormente. Achei o Raul participando bem tanto defensivamente quanto na construção das jogadas. Não acho que a falta cometida, né, que foi causada assim por uma falha dele, possa ser colocado o gol todo nas costas dele quando o Marcelo Hermes, lateral esquerdo do Criciúma, acerta um chute de rara felicidade como foi aquele. Mérito do Marcelo Hermes. Por parte do Atlético, um baita azar. Não acho que o Raul precise ser crucificado por isso. Evidentemente, num próximo lance similar, eu espero que ele tome uma decisão diferente. E além disso, eu não gosto, e deixei isso bem claro ontem, da forma como o Maurício Barbieri substitui. São poucas variações táticas. Para quem acompanha o canal há bastante tempo de novo, sabe que eu cobro muito isso. Cobro conceitos, cobro ideias, cobro soluções a partir do banco de reservas, que o técnico seja um solucionador dos problemas que o Atlético encontre na dinâmica da partida, e o Maurício Barbieri tem sim deixado a desejar nesse sentido. E também não gosto das substituições quadradinhas que ele faz, todas muito similares. Sai Filipinho, entra Patrick, sai Bruno Zapera, entra Juliano, sai Kevin Velasco, entra Isaac, sai Allan Kardec, entra Renan Peixoto. E aí você tem uma substituição sortida à escolha do treinador, que ontem foi o Lucas Falcão no lugar do Luiz Fernando. Eu acho que o Maurício Barbieri precisa começar a mostrar variedade de ideias e de conceitos, mostrar alternativas táticas. Mas tudo isso, gente, vai vir com o tempo. O Maurício Barbieri está no Atlético há menos de 4 meses. Não dá para exigir dele o mesmo nível de consistência de desempenho e o mesmo número de variações, por exemplo,
que a gente tem de técnicos que estão há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos nos seus clubes, como são o Rogério Ceni no Bahia, o Abel Ferreira no Palmeiras. Tudo isso custa tempo e o Atlético precisa começar a aprender a dar esse tempo para que as coisas possam realmente florescer, possam acontecer e o Atlético possa se tornar uma equipe competitiva. Não custa relembrar o exemplo, por exemplo. O exemplo, por exemplo, é muito bom, tá certinho o meu português. Das temporadas 18 e 19. Porque o Atlético de 2018, por mais que a gente lembre muito dele, porque tinha Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez, Rafael Veiga, tinha Rony, Nicão, Marcelo Cirino, tinha o próprio Pablo muito bem. A verdade é que o Atlético de 2019 é um time mais coeso, mais consistente em termos de desempenho e com algumas alternativas a mais. Justamente porque existia no Thiago Nunes um técnico com uma cabeça pensante, desenvolvendo um bom trabalho, e que conforme o tempo foi passando, conseguiu acrescentar ferramentas àquilo que o Atlético apresentava dentro de campo. E o que a gente precisa agora, gente, por mais que eu não, repito, não sou um fanzaço do Maurício Barbieri, acho que ele tem sim problemas, o que a gente precisa é respirar fundo, entender que frustrações acontecerão ao longo desse trajeto, mas a gente precisa mais do que tudo isso e entender que o longo prazo não tem preço, que o Maurício Barbieri precisa de tempo e que se o torcedor quiser acelerar esse processo, se o torcedor quiser ver esses resultados acontecendo o mais rapidamente possível, a gente precisa deixar um pouquinho de lado a mágoa, a chateação, o aborrecimento justo e merecido com o rebaixamento que aconteceu na última temporada, que além de tudo era o centenário do clube, e entender de maneira mais racional aquilo que está acontecendo, ser um pouco menos exigente, um pouco menos crica nesse momento, para que o Atlético possa colher os frutos disso a médio e longo prazos. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que, que vocês acharam de tudo que foi dito no vídeo de hoje, o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham do trabalho do Maurício Barbieri, o que, que vocês acharam das vaias e ofensas que foram direcionadas ao treinador na noite de ontem na Liga Arena. Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe com o dedinho em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!